Eu gostaria de estar meditando com os irmãos, eu vou pedir à amada igreja que abra comigo a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso número 15. Mateus 22, verso número 15. Amém? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, e de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e a inscrição? E responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram, e deixando, foram-se. E naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que eles lhe fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Até aqui essa leitura dessa palavra maravilhosa nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, vivendo com amor. Vivendo com amor. Baixe sua fronte. Senhor Jesus, vem nos abençoar, como tem sido até aqui nesta noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando ao nosso coração nesta noite. Que seja, ó Deus, mais uma noite abençoada, como tem sido cada uma delas neste lugar. Que a Tua presença, Pai, o Teu Espírito, Senhor, a Tua unção, a Tua graça, Senhor, continue presentes nesse lugar. Fala conosco e nos abençoa neste lugar. É o que eu tão somente te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olhando para esse texto, eu me fiz e consegui ver aqui algumas coisas interessantes. Se você estivesse diante de Jesus, fisicamente, como homem que esteve aqui na terra, se nós estivéssemos diante de Jesus, o que você perguntaria para Ele? Quais seriam as suas perguntas com respeito de Jesus? Olhando para esse texto, eu vejo aqui 3 perguntas. 3 perguntas dos fariseus, junto com os herodianos, os saduceus e os fariseus, novamente na terceira pergunta. Talvez eu não perguntasse para Jesus quando seria a sua volta, porque eu sei que a palavra de Deus, ela já me diz que nem Jesus e nem o Espírito Santo sabe, mas somente o Pai. Talvez eu não perguntasse por que dos problemas que nós vivemos a respeito do porquê o justo sofre, porque as crianças muitas vezes são levadas precocemente. Eu não perguntaria isso, porque eu poderia estar aqui comprometendo o caráter do nosso Deus a respeito desse tipo de pergunta. Eu olhei e vi 3 perguntas aqui, que poderiam ser as suas perguntas e que me chamaram muita atenção, porque algumas delas eu também faria. E me veio essa palavra, meditando nesse texto do Evangelho de Mateus, porque me chamaram muita atenção. Esse tempo foi um tempo em que viveu o imperador César, que comandava Roma. Roma era a cidade que comandava todas as coisas. E ali existia quem? Existia Herodes. Herodes era aquela pessoa que explorava os judeus, aquelas pessoas ali, tirando com impostos terríveis. E existia, como você vê aqui, os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram os judeus que amavam a Herodes, que estavam juntos com Herodes. E os judeus mesmo, eles tinham uma ira muito grande, não é? Não conseguiam enxergar aqueles judeus herodianos como participantes da mesma seita. Mas existia um conflito, existia um grande problema ali entre eles. Mas me chama a atenção, porque Jesus ele começa a nos dar uma resposta diante
da primeira pergunta que me chama a atenção. A primeira pergunta que foi feita pelos judeus, os fariseus, nos diz assim no verso número 17: é lícito pagar tributos a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda. E trouxeram-lhe um denário e lhe perguntou: de quem esta efígie e inscrição? E responderam: de César. Então lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A pergunta aqui, em outras palavras, poderia ser assim: como eu devo me comportar diante de duas cidadanias que nós estamos vivendo aqui na face da terra? Porque eu estou convivendo com a cidadania terrena e eu estou vivendo com a cidadania celestial. E como é que eu vou conseguir conviver com isso? Porque os impostos estão sendo explorados, estão tirando tudo aquilo que é nosso. E essa primeira pergunta nos traz para mim e para você também outras perguntas. Nos traz uma reflexão. Como é que eu posso conviver com isso? Como é que eu posso conviver com o meu país? De tanta corrupção, de tanta exploração na área da saúde, sendo abandonada, na área da educação, que não está tendo o alento do governo. Esse tipo de pergunta foi colocado diante de Jesus. Jesus, ele pega a moeda existente naquele tempo, e ele diz: de quem é essa moeda? César. Então dá a César o que é de César. Eu comecei a meditar sobre essa palavra de Jesus. E comecei a ver que Jesus estava não somente querendo falar a respeito dos impostos ali presentes, mas a respeito de algo que nós estamos vivendo no nosso mundo. Você já viu gente falar assim? Jesus está voltando. Em nome dessa volta de Jesus, olha, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou estudar, eu não vou construir uma casa muito grande, porque afinal Jesus está voltando. Eu não vou me preparar para ser um bom profissional, eu não vou ser uma pessoa muito capacitada, afinal, eu vou gastar assim os meus valores, e Jesus está voltando e vai ficar tudo aí. Eu comecei a pensar, meu Deus, quantas pessoas que estão com este pensamento. E quando Jesus diz essa palavra, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo: olha, você não pode fechar os olhos para a cidadania terrena que você está vivendo, você não pode fechar os teus olhos para aquilo que está diante de você, diante de uma sociedade na qual você está inserido e que você é participante dela. Jesus sabia que há uma tendência de nós queremos fugir. Há uma tendência da gente querer se abster de algumas coisas. Afinal, estou sendo explorado. Mas Jesus também disse que nós tínhamos que obedecer às autoridades, que deveríamos cumprir e fazer, mesmo sabendo, irmãos, que não é certo, mas orarmos pela nossa sociedade, orarmos pelas coisas erradas, intercedermos por aquilo que pode estar nos prejudicando. Ele não quer dizer, quando ele disse isso, dai a César do que é de César, ele não disse, olha, você terá que aceitar totalmente isso. Mas ele estava mostrando, olha, você faz parte dessa cidadania terrena, você faz parte desse mundo, e você tem que lutar por ele. Você tem que procurar
trazer coisas boas, mesmo vivendo esse conflito entre esse mundo terreno e esse mundo celestial. Eu olho para esse texto da palavra de Deus e vejo, irmãos, que nós não podemos deixar de ser os melhores maridos, homens. Vocês, mulheres, as melhores esposas. Vocês, profissionais, serem os melhores servos dentro desta empresa. Nós não podemos fechar os olhos que a volta de Jesus ela pode acontecer, mas também Jesus ele deixa claro que nós também não podemos fugir para qual nós estamos vivendo nesse tempo. Eu tenho que procurar ser o melhor profissional, eu tenho que procurar me aplicar, eu preciso estudar, eu preciso orar e preciso viver para que Deus me abençoe através dos nossos projetos, das nossas ações. Eu olho para essa palavra e vejo que a Bíblia nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu não posso me fechar dentro da minha casa, fechar dentro de uma redoma e querer viver uma vida somente com o que a palavra ela me ensina. Eu vou encontrar situações adversas, eu vou me confrontar com o mundo, tendo os nossos preceitos espirituais, mas também precisamos saber viver e saber, irmãos, transitar entre esses dois mundos. O mundo que eu vivo hoje e o mundo celestial. Por outro lado, Jesus diz, você deve dar a Deus o que é de Deus. Eu gosto muito da passagem de Zaqueu, porque Zaqueu expressa muito bem aquilo que Jesus está querendo dizer aqui. Zaqueu era um coletor de impostos, roubava das pessoas, tirava das pessoas, e um dia ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus ele entrega a sua vida. Mas o que me encanta no final da palavra, são as palavras de Zaqueu: Senhor, eu restituo 4 vezes mais, se alguém, daquilo que eu roubei, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Dai a César o que é de César. Aquilo que ele tinha não era dele, era do mundo. Mas ele deu a Deus, deu a Jesus a sua vida, deu a Jesus, deu a Deus o que ele começaria a sentir, o que ele começaria a viver, essa nova vida na presença do Pai. Essa palavra é uma palavra para nossa reflexão, porque tem muita gente, irmãos, entrando, se enredando por esses caminhos, não é? E quantos, às vezes, nós ouvimos nas notícias, vimos na mídia, pessoas aí se suicidando em pró de uma seita, em pró de um fanatismo religioso que existe em muitos lugares, porque quiseram se isolar, quiseram somente viver restritamente diante de uns conceitos existentes na sua seita. Esses religiosos, eles tentaram pegar Jesus. Esses religiosos queriam pegar Jesus nos pequenos detalhes, e a sabedoria de Jesus em lidar com cada situação é uma coisa linda de ver, é uma coisa extraordinária de ver
como Jesus lidava com as pessoas e como lidava com aquelas vidas que estavam ali ao redor delas. Saiba viver, saiba ter equilíbrio, e é isso que nós precisamos ter, irmãos. Termos equilíbrio em sermos ao mesmo tempo cidadãos desse mundo e sermos cidadãos do céu. É claro que vai existir um momento, vai existir um tempo, uma hora em que nós vamos precisar optar pelo lado do Senhor. Quando virá o anticristo, aí não tem mais como. Mas enquanto nós estivermos aqui, seja sal da terra, seja luz do mundo, no lugar em que Deus nos colocar. Amém? A segunda pergunta que estes homens aqui chegaram diante de Jesus, nos mostra aqui no verso 24, que os saduceus, que diziam que não haviam ressurreição, lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, e seu irmão se casar com a viúva e suscitar a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão, e o mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. E depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Existia uma lei entre os judeus. Essa lei foi colocada já no começo por Moisés, que era a lei do levirato. O que é a lei do levirato? A lei do levirato, irmãos, era quando o homem morria e a esposa, para não ficar sozinha e não ter descendência, o irmão do rapaz que morreu casaria com ela para que ela desse a descendência. E esse filho seria colocado pelo nome daquele do falecido. Olha só que coisa. Os judeus têm uma preocupação muito grande com isso, de manter o nome, manter a descendência. E aqui, eles trazem uma situação exatamente assim. Esses dias eu estava estudando, e vi um testemunho de uma irmã que me chamou a atenção. Essa irmã disse que chegou para o seu pastor, uma irmã muito crente da igreja, e depois que o seu marido faleceu, ela ficou 5 anos viúva. Bem, depois de 5 anos, ela arrumou um namorado. E ela chega para o seu pastor e diz: olha, pastor, eu preciso conversar com o senhor porque é uma situação que me aflige, que não me deixa em paz. Qual é o problema, irmã? E o pastor estava ali conversando e ela disse: olha, o problema é o seguinte, naqueles momentos de amores, eu fiz aquelas confissões que todos falam, não? Olha, se você morrer, eu nunca vou casar com outro marido, dizia ela. Você ali, fiel a você. Bem, chegou, e o pastor, que maravilha, mas não tem problema, irmã, não é? A senhora tem todo o direito de
de casar novamente, de encontrar uma vida, ser feliz. Pastor, o senhor não entendeu. O problema é que eu estou amando mais esse do que o primeiro. Isso está me perturbando, está me trazendo ansiedade. Falou, amém, pastor, amém, glória a Deus. A senhora está debaixo do plano divino, maravilhoso, de amar o seu esposo, que bênção. Aí, a mulher disse, o senhor não entendeu ainda. O meu drama é o seguinte, quando eu chegar lá no céu, eu encontrar o primeiro, eu já sei como é que vai ser. Eu vou chegar diante dele, ele vai olhar para mim, vai botar as duas mãos assim, aham. Muito bem. Essa experiência me chamou a atenção da palavra que Jesus disse. Lá no céu, não terá casamento. Lá no céu, não vão se dar em casamento, mas nós seremos como anjos, disse o Senhor. Irmãos, será uma nova etapa, será um novo ambiente, será um novo momento, lá no céu, que nós vamos participar da presença do Senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e não terá, de forma nenhuma, nenhum tipo, nem motivo de vergonha, para nós, quando chegarmos, se tem gente assim com essa situação, não terá motivo de vergonha, porque isso não vai acontecer. Amém? Jesus chega e diz, olha, eu não sou Deus de mortos, e sim de vivos. Ele complementa a sua palavra, dizendo a respeito que Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para aquelas pessoas que estavam ali, tão preocupadas com o seu futuro, tão preocupadas se haveria ou não ressurreição, porque este povo dos saduceus não criam em ressurreição. Mas Jesus começa a mostrar ali, que quando ele diz que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele já está dizendo, olha, eles já estão no céu com o nosso Pai, já está presente lá. Vocês têm que ter esperança, vocês têm que acreditar, que quando chegar a sua vez, chegar a nossa vez, nós tenhamos isso no nosso coração, essa esperança viva. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Muitas vezes a gente fica muito preso a essas situações, a esses conceitos, a essas perguntas a respeito daqui desta terra, muito preso a essas coisas, obras mortas, obras que estão pelo nosso caminho. Mas nós nascemos novamente, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida. A nossa visão muda, os nossos conceitos mudam, o nosso parecer muda, a nossa visão celestial muda. O Senhor não é Deus de repousar em obras mortas, mas é Deus de vivos. Tem esperança no seu coração. Irmãos, estas pessoas não estavam compreendendo esta verdade de Jesus naquele tempo, mas nós como servos sabemos dessa importância,
e sabemos que essa esperança está diante das nossas vidas, no nosso tempo. Quando chegar a nossa hora, eu tenho a certeza que estarei junto. Você pode ter essa certeza de que você vai estar junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você vai estar junto com os grandes servos de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E a gente vai para a terceira pergunta. E essa terceira pergunta também, irmãos, que os fariseus assim o fazem, questionando a respeito do grande mandamento da lei. Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Olhando para essa resposta de Jesus, eu comecei a pensar, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo hoje de tantas organizações, de tantos ajuntamentos, tanto evangelismo. Participamos de congressos, reuniões, participamos de culto, adoramos, louvamos, fazemos grandes coisas em prol do reino de Deus. Mas Jesus disse uma palavra aqui importante, que nós precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas, e eu comecei a pensar, com que motivação eu tenho feito aquilo que está nas minhas mãos? Com que motivação eu tenho procurado realizar a obra do Senhor? Porque, irmãos, se a motivação não for pelo amor, se a motivação não for por aquilo que Deus fez por mim, o que eu amo, e eu faço com todo o carinho, com todo o desejo da minha vida, nada disso, se não for pelo amor, nada disso vai prevalecer. Se eu faço só para querer aparecer, se eu faço só para querer mostrar para alguém, se eu faço somente porque eu estou vivendo de uma forma que eu preciso mostrar o meu valor, não vale a pena. Eu preciso fazer porque eu amo a Jesus. Eu preciso fazer porque Cristo é tudo para mim. Eu preciso fazer porque Ele me salvou, porque Ele me libertou, porque Ele me curou. Eu o faço porque eu amo a presença dEle, porque eu estou apaixonado por Jesus, porque eu estou sempre junto com Ele. Jesus chega nessa terceira resposta, dizendo que se nós não tivermos esse amor, não adianta nós fazermos o que estamos fazendo. Eu não faço aquilo, eu não faço para agradar o pastor, eu não faço para agradar o diácono, ou o presbítero, ou o irmão X ou a irmã Y, não, eu faço para agradar o meu Deus. Essa é a motivação correta. Essa é a motivação de olhar para o próximo e saber que eu preciso amá-lo também. Eu olho para essa palavra, e Jesus ainda termina dizendo: olha, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus não se deixa levar por aquilo que nós muitas vezes queremos mostrar, irmãos. Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, para você refletir. Primeiro, Deus fala como nós devemos nos comportar nesse mundo, como nós devemos viver diante de 2 mundos. Depois Ele chega e fala de uma esperança viva que está diante de nós,
E ele termina dizendo: olha, se você não vive pelo amor, não vale nada. Não valeu nada para você. 3 perguntas extraordinárias destes homens, mas eles tinham a motivação errada. Eles queriam pegar Jesus com as perguntas, mas as perguntas em si têm um conteúdo muito importante para cada um de nós. Amém? Eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você pode estar passando como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual o propósito que você colocou diante de Deus essa noite. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que há um Deus que te ama, que há um Deus que está presente na sua vida, que é um Deus que não te desampara, que é um Deus que está sempre com as suas mãos estendidas para te abençoar. E essa noite, coloca diante dEle, deixa Ele fazer a obra na sua vida, deixa Ele tocar você, deixa Ele ministrar o teu coração, deixa Ele realizar aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Chama o grupo de louvor.